O melhor jeito de aplicar o Feng Shui em sua casa sem gastar nada ou quase nada e ainda ter resultados rápidos e muito eficazes. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Segredos do Feng Shui. Aqui eu te ensino a atrair uma vida mais próspera e feliz usando os segredos do Feng Shui. Oiê, eu sou a Fábio e o tema desse episódio é o melhor jeito de aplicar o Feng Shui em sua casa sem gastar nada ou quase nada e ter resultados rápidos e eficazes. Bom, mas antes da gente começar, eu tô curiosa aqui. Como eu já falei, eu sou a Fábio, eu sou de Santos, hoje está um chuvão aqui e dia de chuva é dia bom para, pelo menos para mim, para fazer duas coisas. Vamos ver se vocês adivinham. Uma delas é fazer uma panela de brigadeiro e comer. A outra delas é fazer uma live cheinha de conteúdo, recheada de conteúdo legal para vocês. E hoje eu escolhi fazer uma live com muito carinho, com muito amor para vocês. Mas me contem aí, de onde vocês são, me conta como que tá o tempo aí. Como eu falei, aqui tá um chuvão, passou o dia todo chuva. E vocês, de onde vocês são? Ah, outra coisa que eu quero saber é se você tem alguma dúvida sobre Feng Shui. Deixa aqui embaixo nos comentários qual que é a tua dúvida, que depois eu vou voltar aqui e vou responder todinhas. E quem sabe eu não escolho a sua dúvida para fazer uma próxima live e desvendar todos os segredos aí da sua dúvida. Hein? Então vou ficar esperando os comentários de vocês e depois eu volto para responder. Bom, talvez você tenha caído aqui nessa live de paraquedas e nunca ouviu falar sobre esse negócio aí de Feng Shui. Achou um nome diferente e resolveu ficar para ver qual que é desse negócio aí, né? Então eu vou te explicar de uma forma simples e rápida o que é isso. Assim você vai conseguir aproveitar muito mais essa nossa aula. Se você já conhece, espera um pouquinho, porque a aula tá muito legal e você não vai se arrepender. Mas eu preciso explicar alguns conceitos básicos aqui para todo mundo ficar na mesma página, beleza? Então, Fabi, o que é esse negócio aí de Feng Shui? Feng Shui é uma técnica muito antiga que vem lá da China, ou seja, uma técnica milenar chinesa. Isso mesmo, o Feng Shui é um senhorzinho que tem mais de 4.000 anos e ele tem como objetivo criar ambientes saudáveis e harmônicos. O Feng Shui, a gente pode comparar ele com uma acupuntura, aquele que a gente vai lá no médico e põe as agulhinhas, sabe? Só que é uma acupuntura para nossa casa. Assim a gente canaliza as energias boas, tanto na acupuntura como no Feng Shui, né? A gente canaliza as energias boas no lugar certo e a gente se livra ou ao menos diminui ao máximo as energias negativas. E segundo o Feng Shui, existe uma relação direta entre a sua casa e a sua vida. Então, para você atrair mais prosperidade financeira, saúde, sucesso, harmonia familiar, você precisa harmonizar os ambientes de sua casa. Agora, alguns de vocês podem estar pensando assim: ah, então esse negócio aí de Feng Shui não é para mim por esse ou por aquele motivo. Mas calma, fica aqui só mais um tiquinho que eu vou te explicar se esse negócio aí de Feng Shui é ou não é para você. Aí você decide se continua ou não nessa aula, tá bom? Mas espera um pouquinho. Muitas pessoas, elas confundem o Feng Shui, achando que é uma crença, uma religião ou até uma superstição. Mas fica tranquila.
pois quando você aplica o Feng Shui em sua casa, isso não vai conflitar em nada com as suas crenças e religião. Até porque o Feng Shui nada mais é do que uma técnica. Isso mesmo que você ouviu, melhor do que uma técnica, um conjunto de técnicas que faz com que você melhore a energia dos espaços e assim você atrai muito mais prosperidade financeira, muito mais saúde, harmonia familiar e um monte de outros benefícios para a sua vida. Mas então, Fabi, para quem é esse negócio aí de Feng Shui? E eu vou te responder agora. Feng Shui é para todas as pessoas que querem atrair boas energias em sua casa e ter a energia da saúde, harmonia e prosperidade em suas vidas. Então, se você não quer essas coisas, como por exemplo, um dinheirinho a mais no bolso, saúde para dar e vender, uma família que se dá bem, que é harmoniosa, que consegue conversar, que senta na mesa e tem aquele clima gostoso, bem de família mesmo. Se você não quer tudo isso e mais um monte de coisas boas, pode fechar esse vídeo, porque essa live não é para você. Mas me conta aí, quem não quer tudo isso, não é mesmo? E agora você pode estar pensando, hoje eu tô muito adivinha, né? Mas agora você pode estar pensando aí. Mas quem será que usa esse negócio aí de Feng Shui? Eu já li um livro, já vi minha vizinha falar, mas parece que as pessoas falam e não aplicam ou não conseguem aplicar. Gente, calma, eu vou explicar tudo para vocês. Feng Shui é uma técnica tão legal, que traz tantos resultados quando aplicada da forma correta, que não é à toa que tantas pessoas famosas apostam nessa técnica para equilibrar a energia da sua vida em vários aspectos, não só no financeiro. Podem confiar em mim. Imagine você, com quantas pessoas, com quantas energias diferentes os famosos convivem todo santo dia. Então, eles precisam de alguma coisa, de alguma técnica para se blindar desse turbilhão de energias que está o tempo todinho rodeando eles. Pense, tem energia boa, tem energia ruim, tem energia pesada, tem energia acelerada, tem a energia da tristeza, tem todo tipo de energia rondando eles e muitas vezes até sugando a energia deles. Então, muitos deles aplicam esse negócio aí de Feng Shui, exatamente isso que eu disse. E agora eu vou falar alguns nomes que eu imagino que você conheça, boa parte deles, são bem famosos. Donald Trump e Bill Gates, os bilionários, sim, eles aplicam o Feng Shui. Madonna, a cantora, Johnny Depp, George Clooney, também aplicam Feng Shui. Mas agora você vai me dizer assim, vamos lá. Ah, Fabi, mas então isso aí é só pra gente de Hollywood. E eu vou responder pra você, sabe o quê? Nananina não. Cláudia Leite, Ana Maria Braga, Faustão, entre tantos outros, aplicam essa técnica em suas vidas. É isso mesmo. Inclusive, uma curiosidadezinha para vocês. Ana Maria Braga, nossa queridíssima Ana Maria, ela já até escreveu livros sobre o assunto, de tanto que ela gosta, de tanto que ela usa, de tanto que ela tem resultado. Inclusive, Feng Shui não é uma técnica para ser aplicada apenas no âmbito pessoal, nas casas das pessoas, para melhorar a saúde, prosperidade, felicidade sua e da sua família. Mas também ele pode ser aplicado em empresas. E eu vou te contar algumas que eu tenho quase certeza que você já ouviu falar e que utilizaram o Feng Shui em suas sedes. Por exemplo, levanta a mão aí quem já ouviu falar na Rede Globo. E levanta a mão aí quem já ouviu falar na Natura. Então, elas são empresas que usam o Feng Shui para obter desde a harmonia dos funcionários, fazer com que a criatividade dos colaboradores deles fluam e
usam também para potencializar ao máximo o que é mais importante numa empresa. Digam aí para mim, o que é mais importante? O que uma empresa visa? Vocês sabem me dizer? Sim, se você falou prosperidade financeira, din-din, você acertou. E outro exemplo que eu já citei lá em cima, mas que eu vou voltar porque é muito bacana, é Donald Trump. Ele aplicou o Feng Shui na Trump Tower, lá em Nova York. E, inclusive, sabe o que ele diz sobre Feng Shui? Ó, escuta, vou contar para vocês o que ele diz. Ele diz assim, eu não preciso acreditar no Feng Shui, eu faço isso porque me traz dinheiro. Então, mas agora você deve estar pensando aí, esse negócio aí de Feng Shui não é pra mim, é só pra gente rica, gente famosa, gente lá de Hollywood, os globais. Mas eu vou te dizer que não, e eu vou te provar agora que não. Por algum acaso, vocês já me viram euzinha em um filme de Hollywood ou numa novela da Globo? Não, né? Então, mas inclusive, Boninho, se quiser me chamar pro Big Brother, me chama, tô aqui, hein? Então, ao contrário do que você pode estar pensando, aplicar o Feng Shui é tão simples que pessoas assim como eu, assim como você, elas usam essa técnica e têm resultados fantásticos. Isso mesmo, fantásticos. As pessoas costumam relatar verdadeiras transformações em suas vidas quando aplicam o Feng Shui de forma correta. É isso mesmo que você ouviu, verdadeiras transformações em suas vidas. Gente, isso não é sensacional? Eu acho isso sensacional. E outra coisa que você deve estar aí pensando, que deve estar aí na sua cabecinha, é que para aplicar o Feng Shui em sua casa, você vai ter que gastar um montão de dinheiro. E eu vou te garantir mais uma vez que não, você não precisa gastar um montão de dinheiro. Inclusive, esse é o tema da nossa live de hoje. Vou te dar muitas dicas práticas sobre isso. Você pode aplicar o Feng Shui em sua casa sem gastar nada ou gastando quase nada, só fazendo pequenos ajustes, por exemplo, na posição dos móveis ou em objetos que você já tem dentro da sua casa, trocando eles de lugar. E para aplicar o Feng Shui da sua casa, o que você vai precisar? Você vai precisar da planta baixa da sua casa. Isso mesmo, a planta baixa da sua casa, e nela você vai aplicar o baguá. Pronto, com o baguá aplicado, você pode começar a fazer suas curas, ativações e correções de Feng Shui em seu lar. E eu vou te dizer mais, sair gastando horrores com cristal, espelho, iluminação não vai resolver seu problema, pois para você potencializar os seus resultados, você deve escolher quais áreas você quer harmonizar e assim fazer as curas e correções mais importantes e então potencializar os seus resultados. Mas agora você pode estar aí me olhando, falando e pensando assim, como eu vou aplicar o Feng Shui se eu não sei o que é esse negócio aí de baguá? Calma, eu vou contar tudo para vocês. Presta atenção, eu vou te explicar de uma forma bem simples e bem didática. O baguá, ele nada mais é que um mapa de energia da nossa casa. É como se fosse um GPS que mostra aonde fica cada uma das áreas da nossa casa. E assim a gente consegue saber onde que a gente precisa fazer uma cura, uma correção e uma ativação. Exatamente isso. E o baguá é uma ferramenta em formato de octógono. E ele significa Ba8 e Guá significa lados. E o baguá nos apresenta as 9 áreas da nossa vida, que são os 8 lados mais o centro,
que é a área mais importante e que se liga a todas as outras. E você já conhece quais são as 9 áreas do Baguá? Se você não conhece, fica tranquilinho que eu vou te contar agora. Trabalho, relacionamentos, criatividade, família, prosperidade, sucesso, amigos, espiritualidade, que alguns também conhecem por sabedoria, e saúde, que é a área que fica no centro do Baguá. E ela é a mais importante de todas, até porque o centro se liga a todas as 8 áreas. E vamos combinar que sem saúde a gente não é nada. Vocês não acham? E para aplicar o Baguá é muito simples, é muito fácil. Prestem atenção aqui que vocês vão entender. A gente tem que alinhar com a porta principal da nossa casa a área do trabalho. E sucessivamente a gente vai colocando as demais áreas na planta baixa da nossa casa. Ah, eu preciso lembrar uma coisa muito importante para vocês e já aproveitar e dar uma dica. A porta principal é a porta que você recebe as suas visitas, não necessariamente a porta que você mais usa. Inclusive, comece a entrar na sua casa sempre que possível pela porta principal, pois assim você está transmitindo para você mesmo a mensagem de que você merece o melhor. Sempre, você não tem que guardar sua melhor roupa, sua melhor taça, sua melhor louça, sua melhor porta de entrada somente para os outros. Você tem que mostrar para você, transmitir a mensagem de que isso é sempre para você. O seu melhor é sempre para você. Combinados nisso, vocês vão começar a entrar pela casa principal? Aí alguma de vocês pode estar pensando assim: ai, Fabi, mas eu estaciono o carro na garagem e a porta da garagem dá direto na cozinha. Vamos combinar uma coisa? Pelo menos algumas vezes você vai sair da garagem, dar a volta e entrar pela porta principal. Faz isso pelo menos algumas vezes na semana e depois volta aqui e me conta o resultado. Combinado? Agora que a gente sabe o que é Feng Shui, para que serve, para que não serve, para quem serve e para quem não serve, o que é Baguá, como ele deve ser aplicado. Vamos voltar ao nosso assunto principal? Vocês estão preparadas? Estão preparadíssimas? Agora eu vou mostrar para vocês como é simples e barato obter resultados com o Feng Shui. Você vai gastar nada ou quase nada e ainda vai potencializar e acelerar os seus resultados. Sim, eu vou te dar 11 super, hiper, mega, ultra valiosas dicas para você aplicar o Feng Shui aí na sua casa. Como eu já disse, sem gastar nada, sem gastar quase nada, e ele vai ser de forma intuitiva e muito eficaz. Papel e caneta na mão, porque agora teremos um conteúdo muito valioso. Eu vou até tomar uma aguinha aqui, enquanto vocês correm aí para pegar papel e caneta, para vocês anotarem e não perderem nenhuma dica. Até porque essa live não vai ficar aqui para sempre. Então, corre lá! Pronto? Pegaram papel e caneta? Posso começar as nossas dicas? Vamos lá. Dica número 1. Desobstrua e limpe. Faça uma boa limpeza na sua casa. Tire toda a sujeira, toda a desordem. Tire também objetos quebrados. Até porque uma casa limpa e organizada, ela promove a circulação de uma energia mais saudável, que é a nossa energia Qi. Ou seja, casa limpa e organizada. Esse é o primeiro passo para um fluxo de energia saudável dentro da sua casa. Quando você recebe uma visita, você não está com a casa toda bonitinha, toda limpinha? Então, quando a gente quer receber energia boa na nossa casa,
a gente precisa estar com ela toda limpinha, ajeitadinha. Eu não estou dizendo impecável, mas a gente tem que ter ela sempre organizada e limpinha. Combinados? Eu falei de objetos quebrados. Então, a gente tem que remover objetos quebrados ou inúteis que possam acumular energia negativa na nossa casa. Vou explicar. Segundo o Feng Shui, quando a gente tem objetos quebrados ou objetos que ficam muito tempo parados, mais de 3 meses parados na nossa casa, a gente gera blocos de energia negativa. E a energia negativa, ela repele a energia positiva. Outra coisa que você precisa fazer é desobstruir corredores e áreas de passagem para permitir que a energia flua livremente. Bom, isso aqui você tem que observar isso de forma muito intuitiva. Se alguma coisa te incomoda dentro da tua casa, atrapalha uma passagem, se uma pessoa se atrapalha para passar, você tem que entender que da mesma maneira a energia não vai conseguir passar. Ou seja, essas obstruções elas impedem a energia boa de entrar. Mas, gente, muita atenção agora. Ter uma casa limpa e organizada não é o suficiente, é apenas o primeiro passo para você convidar a energia boa a entrar. E agora talvez você esteja pensando ao contrário, né? Mas minha casa é impecável, como que a energia... Quem não quer entrar na minha casa? Mas eu vou te provar que não é só isso. Conta pra mim, você já entrou na casa de alguém que estava, nossa, super organizada, limpíssima, impecável? Você foi muito bem tratado, muito bem recebido e mesmo assim parecia que tinha alguma coisa que não estava legal lá. Parecia um lugar pesadão? Então, isso é uma casa cheinha de energia chá, apesar de ser impecável. Então, combinado? Passo 1 é essa limpeza em casa. Passo número 2, a gente tem que repensar a disposição da nossa casa. Bom, você pode reorganizar os seus móveis e objetos existentes dentro da sua casa para melhorar o fluxo de energia da sua casa. Experimente diferentes combinações dos móveis e objetos, até encontrar a que fica mais harmoniosa, que não obstrui passagens. E esse harmonioso que eu digo não é só visualmente, mas é energeticamente. Aquilo que deixa a tua casa leve, agradável, que as pessoas entram e falam, nossa, aqui tem uma energia boa, não sei explicar, mas tem. É isso aí. Outra coisa, sempre tente perceber o que faz te sentir leve, o que faz o seu coração pular, o que faz o seu coração cantar. Ou seja, veja o que te faz bem. Nunca faça uma harmonização, nunca faça nada na sua casa se isso não for te fazer bem. Mas fulano disse, mas ciclano falou. Não, faça o que te faz bem. Terceira dica, use cores nas áreas da sua casa. Bom, você já aplicou o baguá, você já sabe quais são as áreas da sua casa e agora eu vou te contar que cada uma das áreas da sua casa tem uma cor correspondente e também um elemento do Feng Shui. Então, por exemplo, azul e preto representam a água, verde representa a madeira, vermelho e dourado representam o fogo. Então, você pode usar cores correspondentes a cada uma das áreas da sua casa dentro do Feng Shui para você atrair energia positiva. Uma coisa que você pode fazer, se isso fizer sentido para você, você pode pegar uma lata de tinta e pintar a parede do elemento que você deseja fortalecer. Tá bom? E agora talvez você deve estar pensando assim, mas cores são as cores que eu gosto. Por que você está me dizendo que cores são tão importantes para esse negócio aí de Feng Shui? Bom, vou explicar. Segundo o Feng Shui, cada um dos guás, áreas do baguá, são representados por uma cor
e um elemento. E quando você tem cada uma dessas cores na área correta, você consegue potencializar, ou seja, aumentar os teus resultados dentro do Feng Shui. Inclusive, se você está construindo ou você está reformando, eu vou te dar uma super dica. Você aplica o baguai na sua planta baixa, você descobre onde fica cada uma das áreas dentro da sua casa e você pode colocar a cor correspondente a cada uma dessas áreas atrás do rodapé. Assim você já está ativando e potencializando cada uma dessas áreas. A quarta dica são: tenha em sua casa plantas e cristais. Você pode aproveitar as plantas que você já tem em casa, ou você também pode pedir mudas para os seus amigos e familiares. As plantas vivas, elas, além de purificar o ar, elas trazem energia positiva para dentro da nossa casa. Então você adiciona essas plantas vivas à sua casa, pois elas são elementos que atraem, são fontes, na verdade, de energia Qi, que é a energia positiva segundo o Feng Shui. E quanto às pedras e cristais, você pode coletar pedras que encontra na natureza, ou utilizar pedrinhas de um jardim, por exemplo, para decorar e energizar áreas específicas de acordo com as suas necessidades. Ou ainda você pode verificar qual a pedra que representa cada guá e então colocar as pedras em cada uma das áreas da sua casa. Anotaram tudo até aí? Que eu vou para a dica de número 5. Vamos falar agora sobre símbolos do Feng Shui. Você pode procurar por objetos que simbolizem a sorte e a prosperidade. Um exemplo que eu vou dar é moedas chinesas. Sabe aquela moeda douradinha que tem um buraquinho no meio? Pois é, elas representam a boa fortuna segundo o Feng Shui. E você pode colocar aí na sua casa. Você pode até mesmo desenhar símbolos que para você representam a prosperidade e a proteção. Ou ainda pode utilizar esses objetos que façam sentido para você, que te façam lembrar de prosperidade, que remetam a essa energia. E a super dica aqui é que você coloque esses objetos em locais estratégicos dentro da sua casa, pois assim as ativações elas vão se potencializar mais. E sabe quais são 2 lugares muito legais para você colocar essas coisas que representam a prosperidade? Você pode colocar tanto na entrada principal da sua casa, na porta principal, ou então você pode colocar na área da riqueza. Mas você também pode colocar em qualquer outra área que também faça sentido para você. Você tendo esses objetos na sua casa, você nunca esqueça de intencionar prosperidade financeira neles, pois senão eles vão acabar sendo só objetos que estão servindo de enfeite aí. Combinado? Então você tem que intencionar. Quando você põe aquele objeto, você já pensa em prosperidade, você já pensa no que você quer conquistar, você intenciona, você já se vê naquele lugar. Combinado? Sexta dica: energia positiva. Isso mesmo, energia positiva é a sexta dica. Bom, você tem que praticar o desapego e se livrar de itens que não são mais úteis ou te trazem sentimentos negativos. A gente precisa fazer uma observação, a gente precisa saber observar o que faz sentido para você. Talvez uma coisa que tenha feito sentido, não faça mais hoje. Por exemplo, verifiquem quais objetos te trazem uma boa ou uma má sensação. Pois muitas vezes a gente tem os objetos que enganam a gente. Atenção nisso. São objetos que parecem trazer uma energia boa, uma sensação legal, mas na verdade trazem uma sensação, uma lembrança que não é tão legal assim. Como, por exemplo, vou explicar que eu acho que ficou meio confuso, né? Vamos lá.
Você tem uma foto em sua casa de uma viagem muito massa que você fez para, vamos pensar, para Fernando de Noronha, tá bom? Mas naquele dia você derrubou teu celular no mar, foi o maior perrengue para você tirar ele do mar. Aí você gastou a maior grana para recuperar o seu celular, para conseguir recuperar as fotos que estavam lá. Foi um estresse enorme para tirar aquilo da água. Aí toda vez que você olha para aquela foto, talvez você lembre da parte legal da viagem, ou talvez você lembre de todo esse perrengue, de todo esse estresse que você passou. Então, o que você faz? Você precisa avaliar se vale a pena ter aquela lembrança daquele exato dia na sua casa. Talvez apenas trocar por uma outra foto da mesma viagem já seja uma boa ideia. Mas lembrando, você precisa sempre avaliar e ver como aquilo te faz sentir. Outra dica que eu vou te dar é: abra as janelas e deixe a luz natural entrar. A luz natural e a ventilação em nossa casa de forma adequada, elas renovam as energias, até porque elas são fontes de energia Qi. Vamos para a dica de número 7? A dica de número 7 é, tá anotando? Dica de número 7, visualização e intenção. Utilize sempre a visualização positiva e a intenção para direcionar a energia de acordo com os seus objetivos. E fazer isso pode ser algo muito simples, como você sentar num canto tranquilo, num canto que te traz paz na sua casa e você meditar sobre as suas metas, pensar, se imaginar com as suas intenções já realizadas. Isso é simples, não é? E assim você carrega as suas ativações de boas intenções. Dica de número 8, reparos e manutenções. Você precisa se certificar de que não tenha vazamento em sua casa, pois o vazamento, a água escorrendo de forma mais específica, ela pode representar a perda de riqueza. Ou seja, faça pequenos reparos na sua casa, como consertar uma torneira que está com defeito e também substituir vidros quebrados. E o que eu digo a respeito da água é o seguinte: a água é uma fonte de energia Qi, então ela puxa a energia boa e quando ela está escorrendo, ela leva essa energia boa pelo ralo. Então pense toda a energia boa entrando na sua casa e escorrendo pelo ralo por causa de um vazamento. Não é legal, né? Outra dica: utilize espelhos para ampliar os seus espaços. Isso mesmo, use espelhos para refletir a luz natural, criar uma sensação de espaços maiores em áreas pequenas, criar uma sensação de conforto. Então você posiciona os espelhos de uma maneira que eles vão refletir alguma coisa bacana, como uma planta saudável, uma vista bonita que você tem. Porém, cuidado, aqui tem uma armadilha. Não coloque um espelho que vai refletir a porta de entrada da sua casa, porque o que acontece? Quando você abre a porta e a energia Qi ela entra, ela bate nesse espelho que está de frente com a sua porta de entrada e do jeito que ela entra, ela sai. Então, não coloque espelhos que reflitam a sua porta de entrada. Combinado? Dica de número 10. Você precisa de estudo e autodesenvolvimento. Continue sempre estudando Feng Shui para aprimorar a sua compreensão da prática. Você tem que estar aberto ao seu autodesenvolvimento, a aperfeiçoar as habilidades de percepção de energia. Porque assim você consegue sentir o que está legal, o que não está legal, o que você quer mudar. E a dica número 11, eu acho que é a dica mais importante. Avalie e ajuste as suas ativações e correções. Bom, de tempos em tempos a gente precisa avaliar os resultados das mudanças que a gente conseguiu aplicando o Feng Shui. Aí, avaliando, a gente faz alguns ajustes conforme for necessário. A gente intenciona ou até mesmo
ativa novas áreas que façam mais sentido para você nesse seu novo momento. Pois o Feng Shui é uma prática que está em constante evolução, em constante movimento. E ele deve fazer parte e também se adequar à sua rotina. Ou seja, não faça nada, por mais que alguém fale, eu fiz isso, eu ganhei muito dinheiro, eu ganhei muita sorte. Não faça nada dentro do Feng Shui, não pinte uma parede só porque o Feng Shui diz que é a cor da área. Não faça nada que não faça sentido, que não seja confortável para você. E lembre-se, Feng Shui é uma jornada pessoal e que pequenas mudanças podem te trazer um impacto gigante durante o tempo. À medida que você pratica e você se torna mais consciente da energia em sua casa, você pode criar ambientes mais harmoniosos e propícios para o bem-estar em sua vida. Gente, por hoje foi o conteúdo que eu tinha para trazer para você. Conteúdo de sábado chuvoso, cheio de amor, cheio de carinho. Eu espero ter ajudado vocês. Fico esperando os comentários de vocês sobre o que vocês querem a próxima live aqui. E não esquece de dar um like e seguir o meu canal para vocês não perderem nenhuma dica. Eu preparo todos os conteúdos com muito amor e carinho para vocês. Então, fiquem aqui comigo. Beijo!